realismo, naturalismo. E de repente o povo cansou. Cansou de toda a idealização, de todos os personagens que liam e que não eram reais. E de repente o homem cansou de ver mulheres fortes, decididas, lutadoras, donas da situação, mas a sua mulher ao lado, ela era completamente dependente. Não sabia fazer nada sem ele. E de repente a mulher olhou para o seu homem e viu que ele era infiel, que ele não era a mesma coisa daqueles homens românticos que amavam apenas por amar e que dedicavam a sua vida a esse amor. E de repente, todo mundo começou a olhar para o índio de uma forma diferente daquele índio que o romântico pregava. E começou a se perceber que aquele índio não existia. E de repente, o mundo abriu os olhos. E aí, bem-vindos ao realismo. A gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico, as características e os principais autores e obras. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o realismo e o naturalismo são duas escolas literárias, mas ambas vão andar juntas. A máxima realista é que todo naturalista ele é realista, mas nem todo realista ele é naturalista. O que eu quis dizer com isso? Que toda obra naturalista ela vai pertencer ao realismo porque ela vai ter características do realismo. Mas nem toda obra realista ela é naturalista, porque ela tem, para ser naturalista, ela tem todas as obras do realismo e mais algumas que pertencem somente ao naturalismo, né? Então vamos conversar um pouquinho. Século XIX, segunda metade do século XIX, a gente começa com a escrita de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que ele, em 1881, a gente vai abrir lá o realismo, tá? Machado de Assis, ele abre o realismo com Memórias Póstumas de Brás Cubas e Aloysio Azevedo vai abrir o naturalismo com O Mulato, tá? Vamos lá. O que acontecia? A consolidação, a burguesia agora, ela está no poder, ela é consolidada no poder econômico, político, ela toma o poder agora, ela se consolida no poder, né? Vai crescer aí o proletariado, né? E com isso, com as instalações das novas fábricas, vai crescer as cidades ao redor das fábricas. E aí vai crescer de forma desregulada. Por quê? Porque o homem ele vai precisar trabalhar e ele vai precisar, como o transporte ele não era muito eficiente, mais ou menos como acontece agora, né? Então existe a preferência por morar perto do trabalho. E aí o que acontece? Começa a crescer as cidades desreguladamente, o que a gente chama de marginalidade. E quando a gente fala em marginalidade, a gente não fala em criminalização, criminalidade. A gente está falando de crescer à margem das novas fábricas. Só que é um crescimento não programado, um crescimento desregulado, e aí acontece a formação do que
a gente hoje conhece como comunidades, mas que a princípio se dava o nome de cortiços. Os cortiços eram habitações coletivas em que tudo era coletivo. Então, banheiro era coletivo, tinha várias casas em que tinham apenas um banheiro, um lugar de lavar roupa, né? Que o individual era só, sei lá, cozinha e quarto, mas que o resto era coletivo. Existia um pátio em que eles compartilhavam de lavar roupa, de estender, de fazer suas necessidades, né? Todos ali naquele ambiente, muitas vezes insalubre, né? Crescimento dos bairros pobres, exatamente como eu falei, onde viviam, né? E a luta da burguesia para se manter no poder, né? E a luta do capitalismo, o capitalismo começando a fazer parte ali da vida econômica de todo mundo, né? O operariado lutando contra a miséria em que ele vivia. Então, algumas coisas, as primeiras manifestações exatamente de greve, surgimento de associações que dariam origem aos sindicatos, tá? E principalmente o advento da ciência. A ciência aí servindo ao progresso industrial, tá? Avanços da energia elétrica, a indústria do frio, né, para conservar os alimentos. Então, as pessoas levavam seus próprios almoços para almoços para as fábricas, os chamados boias frias, né? E aí a modernização, entre aspas, tá? Da questão dos transportes, com o uso dos trens, dos navios, agora para transporte de passageiro também, tá? Porque quem não conseguia morar perto do trabalho, das fábricas, né, precisava chegar de alguma forma a essas fábricas. E aí agora o transporte ferroviário e marítimo, além de transportar carga, que era a sua principal funcionalidade, agora ela ia transportar também passageiros, né? A expansão da comunicação telegráfica e a utilização do éter como anestésico, tá? Vamos lá. O desenvolvimento, o boom científico, né? A primeira revolução. A segunda revolução industrial, que é exatamente o cientificismo, aí presente. E também a ciência também, ela vai estar presente exatamente nas questões filosóficas, né, sociológicas. Então, essa questão do materialismo e do racionalismo, né, o idealismo, o tradicionalismo. Então, essas questões filosóficas, elas vão estar presentes. A partir daí, o homem vai ser objeto de estudo também. O homem é objeto da ciência. Então, algumas teorias que determinam comportamentos humanos, elas vão ser criadas a partir daí, né? E as teorias que mais a gente vai utilizar aqui nessa literatura realista naturalista são as teorias deterministas, que o homem é um produto do meio, do momento e da hereditariedade. Então, o homem ele pode até nascer bom, mas se ele estiver num meio insalubre, num meio ruim, num meio de pessoas ruins, ele vai ser contaminado por isso. Então, nem todo mundo é bom e nem todo mundo é mal. Vai depender de quê? Do meio, do momento e da hereditariedade, tá? Outra teoria importante para a nossa literatura realista naturalista é a teoria positivista. Tudo pode e tudo vai ser analisado cientificamente, inclusive o sentimento.
inclusive o homem, né? Inclusive o amor, né? Aí vem teorias como beijar emagrece não sei quantas calorias, consome não sei quantas calorias e não sei o quê. Então tudo pode ser analisado cientificamente a partir dessa teoria positivista aí. A teoria evolucionista de Darwin, né? Apenas o mais forte sobrevive. Então, minha gente, é uma literatura completamente voltada para o real. Então, se eu tiver que, para conseguir aquela minha promoção no trabalho, se eu tiver que me mostrar forte, pisar em cima das outras pessoas, eu vou pisar, porque eu não quero nem saber, eu quero conseguir a minha. Né? Isso é a teoria evolucionista. Não estou pregando aqui essa teoria, estou dizendo o que ela quer dizer, tá? Fique bem claro. Vou começar um outro vídeo para a gente falar sobre as características do realismo.